Olá, irmãos. Aqui é o pastor Alberto Seiroc. Que Deus abençoe a sua vida, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, seja com todos vós. Neste momento, eu quero convidá-lo para refletir sobre o tema quando tudo não é suficiente. Isso mesmo, quando tudo não é suficiente. Eu quero então convidá-lo para lermos Mateus capítulo 19, versículos de 16 a 22. É o encontro de um jovem com o Senhor Jesus e nesse encontro, nessa conversa, nesse diálogo, ele, embora tenha dito e afirmado que ele tinha feito tudo, esse tudo que ele havia feito ainda não era suficiente para conduzi-lo à presença de Deus, para conduzi-lo aos céus. Vamos ver essa história, vamos ver como tudo isso acontece. Diz o texto lá em Mateus capítulo 19, versículos de 16 a 22. E eis que aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Irmãos, vamos analisar esse texto, vamos refletir sobre ele, sobre as características desse jovem e tudo aquilo que estava acontecendo naquele momento. Em primeiro lugar, o que aquele jovem queria? Ele perguntou a Jesus, o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. Ou seja, como ele faria para obter a salvação, para chegar aos céus. Esse jovem, ele traz características bastante positivas. Vamos ver essas características. Por exemplo, esse jovem, ele foi bastante perspicaz. Ele foi a Jesus com uma pergunta: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ou seja, ele faz uma pergunta buscando uma resposta. E nessa pergunta que ele faz para Jesus, ele também mostra uma humildade, mostra uma reverência perante Jesus. Ele se referiu a Jesus como bom mestre, ou seja, ele reconhecia Jesus como mestre, como rabi, e ele foi humilde, reconhecendo em Jesus esse conhecimento, essa possibilidade de ser o sábio, o professor, aquele que ensina. Então ele chama Jesus de mestre. Mas ele coloca no título mestre, ele coloca o adjetivo bom. Bom mestre. Ou seja, ele não era apenas o mestre, ele era o bom mestre. E esse título bom, ele era usado para Deus. Era um qualificativo da pessoa de Deus. E ele chama Jesus de bom mestre. Ele possuía também um caráter moral, ou seja,
quando Jesus disse sobre os mandamentos, ele disse: tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Eu sempre guardei e cumpri esses mandamentos. Jesus não disse que ele não tinha cumprido nada disso. Pelo contrário, Jesus, ele deixou as coisas, né, como ele havia realmente falado. Mas Jesus faz uma pergunta. Embora ele não tenha contestado a afirmação de que ele tivesse guardado todos os mandamentos, Jesus faz uma pergunta: por que me chamas bom? Ou seja, já ouvi algumas pessoas dizendo que Jesus disse que não era bom. Isso não é verdade. Jesus não está dizendo que ele não era bom. Jesus perguntou: por que me chamas bom? Ele fez uma pergunta, né? Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus então faz outra pergunta: por que me chamas bom? Bom só há um, que é Deus. Ou seja, o que Jesus está querendo confrontar com aquele jovem é se ele realmente, ao chamar Jesus de bom, ele estava reconhecendo que Jesus era Deus. Ou seja, por que me chamas bom? Bom só há um, que é Deus. Você me reconhece como Deus? Você sabe que eu sou Deus? E ele então, perguntando sobre qual era o caminho para a vida eterna, o que ele deveria fazer, Jesus então falou a respeito dos mandamentos. Mas falou daqueles mandamentos que mostram o relacionamento do indivíduo com o próximo. Ele não havia falado inicialmente sobre o primeiro mandamento, que é amar a Deus. Por que aquele jovem foi procurar Jesus? Ele foi procurar Jesus porque ele possuía um vazio interior. Ele percebeu que estava faltando algo nele. Por isso, ele pergunta a Jesus: o que me falta ainda? Ele sabia que ele não estava completo, ele não estava apenas indagando Jesus sobre se Jesus sabia o que estava faltando nele. É claro que Jesus sabia, mas ele sabia também que ele tinha esse vazio interior. E por causa desse vazio interior, né, ele percebendo que estava faltando algo nele, ele faz a pergunta a Jesus: o que ainda me falta? E ele então procura se justificar, mostrando que ele tinha procurado preencher esse vazio, como todas as pessoas tentam fazer, como as pessoas procuram preencher o vazio da sua alma. Quando você sente aquela solidão, quando você sente aquele vazio interior, e esse vazio da alma só pode ser preenchido por Deus. E como é que as pessoas tentam preencher esse vazio da alma? Por exemplo, através de uma boa moral, dizendo que não fazem nada errado, que fazem tudo certo. Outros tentam preencher o vazio da alma com a religião, achando que a religião é que vai preencher esse vazio. Outros tentam preencher com a riqueza, com dinheiro, com posses, com bens materiais. Só que essas coisas não dão satisfação ao homem. Os bens materiais, eles não podem satisfazer o homem de forma plena, porque quanto mais você tem, mais você vai querer. E se você pensa que algum dia você vai chegar ao ponto que você deseja chegar hoje, quando você estiver lá, você vai querer subir um pouco mais. As pessoas não têm limites quando se trata de ambição, de riqueza. Outros procuram fama, sucesso, status. Outros procuram na educação, na filosofia, na psicologia. Tentam preencher o vazio da alma. E todas essas buscas, todas essas procuras que o homem faz, seja através da moral, da religião, da riqueza, do status, da fama, da educação, da filosofia e tudo mais, essas coisas
não podem preencher o vazio da alma humana. Por quê? Porque, na verdade, esse vazio é um vazio de Deus. E só Deus pode preenchê-lo. Mas existem ainda muitas coisas que nos impedem, por exemplo, de preencher esse vazio com Deus. Por quê? Porque existem no mundo coisas que nos impedem de seguir a Cristo. Foi o que aconteceu com aquele jovem. Quando ele é desafiado a vender tudo que tem, dar aos pobres e seguir a Cristo, a Bíblia diz que ele ficou muito triste. Ele retirou-se triste. E foi exatamente nessa ocasião que Jesus, ele profere a célebre frase: é mais fácil passar um camelo pelo fundo da agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Por quê? Porque existem impedimentos para que as pessoas sigam a Cristo. Vamos ver coisas que impedem pessoas de seguir a Cristo. Nós temos, por exemplo, o amor pelas coisas materiais, pelos bens materiais. É quando o indivíduo ele está muito voltado para as coisas deste mundo. Na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15, João diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então esse amor, esse apego a bens materiais, ele gera uma insatisfação, mas ao mesmo tempo impede também o indivíduo de seguir a Cristo. Porque ele quer buscar a satisfação nessas coisas materiais, mesmo sabendo que elas não são suficientes para suprir os seus anseios espirituais, emocionais, os anseios da sua alma. Ou seja, a alma, ela não vive de bens materiais. Por isso Jesus disse: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então Jesus, falando através de João, nesse texto inspirado, ele mostra que o amor pelas coisas materiais nos impedem de seguir a Cristo. Em segundo lugar, outras coisas que nos impedem de seguir a Cristo é o amor pelo prazer mundano. Ou seja, aquilo que você olha, aquilo que você vê, aquilo que você ouve, acaba trazendo sensações de prazer, onde você vai buscar no mundo a satisfação desses prazeres. João ainda, no capítulo 2, versículos 16 e 17, ele vai dizer: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A palavra concupiscência significa desejo. Ou seja, é o desejo dos olhos, é o desejo da carne, é a soberba, a vaidade da vida. Essas coisas são do mundo, elas não são de Deus. E tudo isso passa. Esse desejo também passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, o amor pelo prazer mundano impede a pessoa de seguir a Cristo. Em terceiro lugar, outra coisa que impede as pessoas de seguir a Cristo é o desejo de ser reconhecido pelo mundo. Tiago, capítulo 4, versículo 4, ele diz: não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou seja, essa amizade com o mundo é quando você quer ser reconhecido pelo mundo, quando você quer ser aplaudido pelo mundo.
é quando você busca no mundo as coisas que vão satisfazer o seu ego. Mas essas coisas constituem-se em inimizade com Deus. Quando você quer ser amigo do mundo, você se constitui inimigo de Deus. A amizade do mundo é inimizade contra Deus. E nós vimos que foi exatamente isso que aconteceu com aquele jovem. Ou seja, a trágica decisão do jovem qual foi? E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Ele estava, na verdade, apegado às coisas materiais. Foi por isso que Jesus não disse o primeiro mandamento, porque a grande falha na vida desse jovem não era o seu relacionamento com o próximo. A grande falha estava no seu relacionamento com Deus. Ele tinha uma preocupação excessiva com bens materiais, deixando Deus de lado. E Jesus disse: não podeis servir a Deus e a Mamon, ou seja, as riquezas. Porque você vai agradar um e desagradar o outro, ou vice-versa. Você não pode agradar os dois ao mesmo tempo. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Ou você confia em Deus, ou você confia nas riquezas. E ficou bastante claro que aquele jovem, ele achava que tinha tudo, mas ele não estava completo. Ele achava que tinha feito tudo, mas na verdade, o tudo que ele havia feito ainda era insuficiente. E ele então se retirou triste. O que aconteceu com aquele jovem? Vamos ver a diferença. O que ele reteve e o que ele perdeu. Vamos ver, em primeiro lugar, o que aquele jovem reteve. Ele reteve as suas riquezas, os seus bens materiais. E ele vai desfrutar desses bens materiais enquanto ele viver. Então, durante o seu período de vida, todas as suas riquezas, ele poderia desfrutar. Mas eu quero dizer a você, que está me ouvindo nessa hora, que também pensa em ficar muito rico e ter muitos bens, que quando a pessoa ela é muito rica, ela não desfruta de tudo que tem. De repente a pessoa tem 2, 3 casas, 3, 4, 5 carros, tem uma série de coisas. O indivíduo, ele não desfruta de tudo o que tem. Mas ele poderia desfrutar dessas riquezas que ele possuía enquanto ele vivesse. O indivíduo que tem muito dinheiro no banco, aquele dinheiro está guardado. A pergunta é, o dinheiro que está guardado, ele está desfrutando dele? A resposta é não. O dinheiro está guardado, né? Está sendo investido em outras coisas, né? Rendendo juros talvez. Ele está aplicado. E quando o indivíduo faz essa aplicação, ele na verdade não está desfrutando desse dinheiro. É claro que nós temos que ser mordomos também dos nossos bens. Não estou dizendo que você deva sair gastando tudo quanto você tem. Mas o fato é que se você coloca a sua segurança nas riquezas, essas riquezas não vão poder garantir o seu futuro. Veja, por exemplo, a questão da pandemia, que afetou ricos e pobres, quem tinha dinheiro e quem não tinha dinheiro. Todos ficaram atravessando os mesmos problemas. E muitos não puderam, muitos têm dinheiro e não podem sequer desfrutar desse dinheiro agora para um passeio, uma viagem ou alguma outra coisa. Então, ele reteve as suas riquezas. Poderia desfrutar dela enquanto vivesse, mas ele talvez não desse conta de desfrutar tudo, como acontece com todos nós. Ele também reteve o seu vazio interior. Ele queria preencher esse vazio
né? Faltava algo na sua vida e esse vazio ele continuou. Ele não conseguiu preencher esse vazio da sua alma, do seu coração, do seu ser. Em terceiro lugar, ele reteve a infelicidade que originalmente o levou a Jesus. Ele foi até Jesus para resolver um problema. Ele voltou com o seu problema. Ele não resolveu a questão da sua infelicidade. Ele manteve as suas riquezas, manteve o seu vazio interior e manteve a sua infelicidade. O que ele perdeu? O que ele deixou para trás? Então vamos ver o que ele perdeu. Em primeiro lugar, ele perdeu a vida eterna. Lá em João 14, 6, Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus é o caminho para Deus. Quando ele disse, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Ele não herdaria a vida eterna por direito hereditário. Também não seria alguma coisa que ele deveria fazer. Era alguma coisa que Jesus faria por ele. Então Jesus é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém vai a Deus a não ser através de Jesus. Então ele perde a vida eterna. Segundo lugar, ele perde uma vida de realização. Ele chegou vazio, ele poderia sair realizado, pleno, cheio. Porque Jesus lá em João 10, versículo 10, na parte B, ele diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então essa vida abundante, uma realização plena, ele poderia ter recebido ali. Perdeu. Ele deixou para trás essa vida de realização. Em terceiro lugar, ele perdeu a oportunidade de se tornar um dos discípulos de Jesus. Porque Jesus disse: vende tudo que tens, reparte entre os pobres, vem e segue-me, e terás um tesouro no céu. Ou seja, Jesus estava garantindo para ele uma riqueza muito maior do que tudo aquilo que ele já havia possuído em vida. Ele perdeu a oportunidade de ser rico espiritualmente, de ser um discípulo de Jesus e de seguir a Jesus. Jesus, então, mostra para ele o caminho para a vida eterna. E ele abandona esse caminho, ele perde esse caminho, ele rejeita esse caminho, retirando-se triste. Vamos analisar, então, esse texto e vamos chegar à seguinte conclusão. Tudo que o jovem tinha não foi suficiente para levá-lo a Deus. Toda a sua riqueza, todas as suas posses, o seu conhecimento, a sua moral, a sua descendência, a sua hereditariedade, tudo que o jovem tinha não foi suficiente para levá-lo a Deus. E nós temos que entender que na questão espiritual, tudo que temos, tudo que somos e tudo que fizermos é insuficiente para a salvação. Nós precisamos nos render a Cristo, entregar a nossa vida em suas mãos. Deixar de amar o mundo para amarmos ao Senhor Jesus. Para tirarmos o nosso foco nas coisas materiais para colocarmos o nosso foco em Deus. Para sairmos das trevas e entrarmos na luz. Tudo que nós fizermos, tudo que nós tivermos, tudo que nós somos, ainda é insuficiente para a salvação. É preciso seguir Jesus, é preciso acompanhá-lo, é preciso seguir as suas pisadas. É necessário que você entregue a sua vida a Ele e receba-o como Senhor e Salvador em seu coração. E para isso
é muito simples. Basta que você, nesse momento, faça uma oração e diga ao Senhor Jesus: Senhor Jesus, sei que sou um pecador. Arrependo-me dos meus pecados. Abro o meu coração e me rendo a Ti. E Te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Se você fizer isso, nós cremos que você vai receber a salvação. Você vai permitir que o Espírito Santo de Deus entre na sua vida e faça morada, transformando a sua vida, o seu coração, dando a você a salvação. Quando você crê que Cristo morreu pelos nossos pecados, que Ele ressuscitou, e por isso nós pregamos este Evangelho de salvação. Quando você entrega a sua vida e recebe Jesus como Salvador, a sua vida ela é plenamente transformada. Por isso, eu quero deixar para você as palavras do próprio Jesus em Mateus capítulo 6, versículos de 19 a 21, onde Jesus diz assim: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Onde é que está o seu tesouro? Na terra ou no céu? Eu espero, sinceramente, que o seu grande tesouro esteja lá no céu, porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Que Deus te abençoe e te guarde, e que você possa viver uma vida plena na presença do Senhor. Fique com Deus, que Deus abençoe a sua vida, todos os seus familiares, e que vocês sejam ricamente abençoados por Deus. Amém.